Temos uma outra discussão aqui também interessante, que é referente à prova no caso da embriaguez ao volante. Todos nós sabemos que o artigo 306 coloca lá como critério 0,6 ou mais decigramas por litro de sangue. E a questão agora é exatamente essa: como comprovar esse 0,6? E para falar desse tema, estamos aqui com o professor Silvio, que vai dizer a sua opinião e também a opinião dos tribunais superiores em relação a essa questão. Professor Silvio, 0,6 é o que determina a lei. Que tipo de prova que são válidas? Esse foi um erro do legislador, professora. No meu modo de ver, foi um equívoco do legislador. Porque antes da lei seca, o artigo 306 dizia: conduzir sob o efeito de álcool, independentemente da quantidade de álcool. Portanto, antes da lei seca, o crime de embriaguez ao volante podia ser provado ou por exame de sangue, ou por exame de etilômetro, que é o vulgarmente bafômetro, ou então por exame visual, pela análise visual dos sintomas exteriores de embriaguez. Com a alteração pela lei seca, o tipo penal mudou a redação. Agora diz: conduzir veículo automotor com 6 decigramas ou mais de álcool por litro de sangue. Então agora, a quantidade de álcool no sangue passou a ser elementar do tipo penal. Não é uma questão mais de materialidade, é uma questão de tipicidade. E agora precisa de prova. E essa prova da quantidade de álcool no sangue só pode ser feita ou por exame de sangue ou por bafômetro, que o acusado ou o preso não é obrigado a fazer pelo direito de não se incriminar. Exatamente, aí vem o outro problema, né? Aí se vem ele se nega a fazer. o outro problema, quer dizer, o crime de embriaguez ao volante hoje, tecnicamente, ele só tem como ser comprovado ou por exame de sangue ou por bafômetro. Ele não tem como ser provado por exame visual, porque o exame visual é incapaz de dizer qual a quantidade de álcool no sangue. E como a pessoa não é obrigada a fazer o exame de bafômetro, o exame de etilômetro, nem o exame de sangue, esse crime não tem como ser comprovado caso não seja feito o exame. Isso é o que vem decidir na 6ª turma da STJ. A 6ª turma da STJ vem decidindo que se não foi feito o exame de sangue, nem o de bafômetro, ou seja, se não foi aferida qual era a quantidade de álcool no sangue, não se tem como comprovar a tipicidade da conduta e falta justa causa para ação penal. A 5ª turma do STJ vinha decidindo de forma contrária. A 5ª turma do STJ vinha decidindo que caso o condutor se recusasse a fazer o exame, ou não houvesse o aparelho para fazer o exame, o crime poderia ser comprovado por exame visual. Mas a 5ª turma não estava bem convencida disso. E agora, salvo engano, no começo de setembro, dia 6 ou dia 7, a 5ª turma mudou o entendimento dela. A relatora do HC, a ministra Maria Tereza, ela disse: reveja o meu posicionamento. E a 5ª turma passou a entender agora que se não foi feito o exame de sangue, nem o de bafômetro, se não foi aferida a quantidade de álcool no sangue, não se tem como comprovar a tipicidade da conduta e não há justa causa para ação penal. E também há uma liminar no STF, o relator do HC foi o ministro aposentado Eros Grau, no mesmo sentido. Ou seja, a mudança legislativa aí foi para pior. Porque antes dizia sob o efeito de álcool, bastava o exame visual. Agora diz com 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Agora é necessário descobrir qual é a quantidade de álcool. Então o crime é de perigo abstrato, não precisa gerar perigo concreto. Mas o infrator só será punido, processado, se comprovar a quantidade. E essa quantidade só fica comprovada se depender da colaboração dele. Se ele se submeter aos exames. Agora, então pensando em relação a esse tema, já que a gente está em época de modificação de legislação, já com uma comissão de reforma do nosso Código Penal, o que a gente poderia trabalhar então? Retomar o dispositivo anterior ou fazer algum outro tipo de alteração, não retomando como estava antes e fazendo algum tipo de alteração? Essa pergunta é excelente, professora. Eu acho que, quanto ao crime de embriaguez, eu já escrevi sobre isso também, eu acho que tem que retomar a redação anterior. Porque a polícia pode gravar, pode filmar, não é? Os sintomas de embriaguez, para não ficar dependente da colaboração do infrator. A própria conduta, o que ele fez no volante já. O que ele fez já no pode volante, exatamente. né? Esses dias eu vi um programa de
programa de televisão, o condutor estava assim, ele não conseguia parar em pé. Então é um absurdo até para explicar para a população que aquele indivíduo não vai ser processado por crime de embriaguez ao volante, porque não foi feito o exame, porque ele não é obrigado a fazer o exame. Para nós que somos acostumados, né, a estudar o direito penal, é uma coisa comum. Mas a professora bem disse sobre a opinião popular, a gente tem que se preocupar com a opinião popular, né? Porque afinal de contas o direito penal é ensinado à sociedade, não é ensinado a nós estudiosos do direito somente, né? Então eu acho que tem que se preocupar. Eu escrevi um artigo também, aproveitando o ensejo da pergunta, o Supremo decidiu recentemente que crime praticado, homicídio praticado com condutor embriagado é culpa consciente, não é dolo eventual. Inclusive eu publiquei isso no nosso blog, Atualidades do Direito, e já tem mais de 6 mil acessos esse artigo. Bateu recorde lá. E porque é um tema complicado. Neste artigo que eu escrevi, eu faço a seguinte sugestão: o homicídio praticado sob situação de embriaguez ao volante ou sob situação de racha deveria ser uma forma qualificada de homicídio culposo. Porque não se pode falar que nesses casos houve dolo eventual. Porque se eu imagino que numa situação de embriaguez ao volante, o condutor agiu com dolo eventual, eu tenho que sustentar que ele agiu com o dolo de se suicidar. Exatamente. Porque ele é envolvido no acidente. Exatamente. Então não tenho como sustentar que ele pensou, se eu bater o carro a 180 por hora e ficar tetraplégico ou morrer, tanto faz. Não há como se sustentar dolo eventual nesse caso. É claro que é uma culpa com previsão, não é dolo. E também eu digo um detalhe: a lei seca, ela trata do crime de lesão corporal no trânsito. E ela diz que se a lesão corporal for praticada em situação de embriaguez ou de racha, não se aplicam os institutos despenalizadores da lei 9.099. Mas o que eu atento aí? A própria Código de Trânsito fala em lesão corporal culposa em situação de embriaguez ou em situação de racha. Ainda que para excluir os institutos despenalizadores da lei 9.099. Mas o próprio legislador, então, admite a existência de lesão corporal culposa em situação de embriaguez e em situação de racha. O artigo 291 do Código de Trânsito diz que se o crime de embriaguez, se o crime de lesão corporal for praticado em situação de embriaguez ou de racha, não cabe transação, não cabe composição civil de danos e a ação não depende de representação da vítima. Mas o legislador, ao dizer que a lesão corporal culposa em situação de embriaguez e situação de racha não abrange os institutos despenalizadores da lei 9.099, o próprio Código está falando, então, em lesão corporal culposa em situação de embriaguez e em situação de racha.